Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática, de raciocínio lógico e de estatística, e nós estamos preparando aí um momento muito especial, que é um curso de lógica. Tá? Estamos hoje na aula 2, segunda aula de uma série de módulos que a gente vai desencadear para ajudar você a compreender esse grande e misterioso assunto chamado raciocínio lógico. Peço para você que, se você não assistiu a aula 1, que assiste a aula 1, principalmente você que está iniciando ainda nesse estudo, que não tem a noção de raciocínio lógico. É muito importante aqueles conceitos iniciais, porque a base é o alicerce do conhecimento. Tranquilo? Na aula de hoje a gente vai falar aí sobre proposição simples e proposição composta. E é muito importante a gente entender esse contexto. Tranquilo? Vem comigo aí para nós darmos o pontapé inicial aí sobre esse assunto. Bom, então nós vamos falar sobre o que é uma proposição simples, o que é uma proposição composta. Vamos falar sobre os símbolos operacionais e vamos aí resolver na sequência alguns exercícios. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Bom, nós vimos no módulo 1 o conceito de proposição, né? Nós falamos que é uma frase, uma declaração que pode ser valorada como verdadeira ou falsa. Então, todo enunciado com palavras ou símbolos, porque não são só palavras, irá aparecer símbolos. E nós vamos aprender esses símbolos operacionais nessa aula, que representam um pensamento de sentido completo. E aí, dessa forma, eu vou poder julgar como verdadeiro ou falso, ok? Toda proposição é uma representação lógica que afirma ou nega, que valora como verdadeiro ou falso, ok? Observação. Toda proposição é uma frase, mas nem toda frase é uma proposição. Então, não vale a recíproca, ok? Quando eu estiver diante de uma proposição, é porque eu estou diante de uma frase, que é uma declaração ou uma sentença matemática. Agora, a frase, ela, para se enquadrar enquanto proposição, tem que respeitar uma série de quesitos, né? O princípio do terceiro excluído, né? Não tem que estar bem claro isso, ou ela é falsa ou ela é verdadeira, tá? O princípio da não contradição, coisas desse tipo aí. Sem contar que já vimos também que a proposição, quando é uma frase, quando eu estiver diante de uma frase interrogativa, exclamativa, que exprime promessa, desejo, imperativa, contraditória, não representa a proposição, tá? Fique ligado nisso. Por que eu volto a reforçar? Porque, mais uma vez, mesmo diante do conceito de proposição simples e composta, nós vamos estar diante de exercícios que vai perguntar para você se é simples ou composta, e de cara você já vai eliminar essa possibilidade só pelo fato de você identificar que não é proposição. E a banca faz isso exatamente para te induzir ao erro, tá? Não, professor, é pegadinha. Não, não é pegadinha. Ela está colocando uma situação. Cabe a você julgar se aquilo que ela está dizendo é correto ou não. E é isso que ela quer buscar de você. As proposições, elas se classificam de duas formas, tá? Elas podem ser simples ou podem ser compostas. Agora nós vamos entender quando que eu estou diante de uma proposição simples e quando que eu estou diante de uma proposição composta. Olha só, proposição simples. A proposição ela é dita simples quando não está ligada a outra proposição através de um conectivo. Professor, o que é conectivo? Conectivos são palavras que servem para ligar uma frase a outra frase. Tá? Então, daqui a pouco eu vou apresentar esses conectivos para vocês e aí vai ficar mais fácil você compreender isso. Então, quando eu estiver diante de uma frase que não apresente nenhum conectivo de ligação, eu estou diante de uma proposição simples, ok? Exemplo, Carlos é engenheiro. Aqui eu tenho uma frase, posso julgar como verdadeiro ou falso, sim, e
não apresenta nenhum conectivo de ligação. Brasília é a capital de São Paulo. Também estou diante de outra proposição que posso julgar como verdadeira ou falsa e é uma proposição simples. Por quê? Porque não apresenta conectivo de ligação. José é médico, também outra proposição simples. Observe que não tem nenhum conectivo de ligação. Representação das proposições. As proposições simples geralmente são representadas pelas letras minúsculas, P, Q, R, S, T, U, V e assim por diante, ok? Na maioria das vezes, nós utilizamos letras minúsculas para representar as proposições simples, ok? Na maioria das vezes. Bom, e o que é uma proposição composta, galera? A proposição ela é dita composta quando é composta por duas ou mais proposições simples ligadas por um conectivo. Então, nesse caso agora, eu vou ter duas frases que vão estar unidas através de um conectivo. Esse conectivo é chamado de conectivo lógico, ok? Professor, ainda não conheço eles. Fica tranquilo, nós vamos apresentar todos eles a vocês. Nesse primeiro momento, é importante que você entenda que a proposição simples não apresenta conectivo e na composta apresenta o conectivo. E eu vou ter mais de uma frase. Pode ser duas, pode ser três ou mais frases. Tranquilo? Ligadas por um conectivo. Beleza. Exemplo. Fabiana é alta ou 30 é número ímpar. Então, aqui apareceu um conectivo. O ou é uma palavra que representa um conectivo lógico. E ele está ligando. Fabiana é alta, é uma frase. 30 é um número ímpar, outra frase. Ligando uma frase a outra através do conectivo. Se fizer sol amanhã, então irei ao clube. Se fizer sol amanhã é uma frase. Irei ao clube, outra. Então, está ligado pelo conectivo se, então. Serei aprovado no concurso se e somente se eu me preparar bem. Então, olha só, serei aprovado no concurso é uma frase. Eu me preparei bem é outra frase, ligada pelo conectivo se e somente se. Ok? Então, esses aqui são alguns exemplos de conectivos lógicos que faz com que a frase seja considerada uma proposição composta. As proposições compostas, diferentemente das simples, são representadas por letras maiúsculas, tá? Então, geralmente, as proposições compostas são representadas pelas letras maiúsculas. As mesmas letras que nós usamos na proposição simples, porém, expressa na forma maiúscula. Tranquilo? Bom, agora vamos entender os símbolos operacionais. Quais são os símbolos operacionais que nós temos? Primeiro deles, eu vou apresentar para vocês aqui a letra E. O E é chamado de conjunção, ok? Então, o E é chamado de conjunção e ele é um símbolo operacional, ou melhor, um conectivo lógico. Tranquilo? Todos os conectivos lógicos, eles podem ser representados através de símbolos, ok? Então, eu posso expressá-lo através de palavra ou através de símbolos. O E pode ser representado através desse símbolo aqui, ó. Chapeuzinho, que é o acento circunflexo, né? Ok? Então, ou vai aparecer o E, ou pode aparecer o chapeuzinho, que quer dizer a mesma coisa, o mesmo símbolo. Fique ligado nisso. Depois, ou disjunção inclusiva. Disjunção inclusiva, tá? É representado através ou da palavra ou da letra V, tá? Ou vai estar escrito ou então através do símbolo que é a letra V. Tranquilo? Depois, a disjunção exclusiva. O ou ele aparece como ou vai aparecer a letra V, só que com uma barrinha na parte de baixo, como se tivesse sublinhado, ok? Ou V com
o tracinho embaixo, ou então vai aparecer escrito ou. Isso aqui quer dizer disjunção exclusiva. Mais na frente, nós vamos entender o propósito de cada uma delas, tá? Nesse primeiro momento, só estou apresentando para vocês quais são os conectivos. Depois eu tenho o se então, também chamado de condicional, tá? Condicional se então. Como que eu represento esse símbolo? O se então é representado através de uma seta. Observe que a seta só tem um sentido, da esquerda para a direita. Então, representa o conectivo se então. Depois eu tenho o se e somente se, também conhecido como bicondicional. Tá? O bicondicional apresenta como símbolo a seta, só que agora nos dois sentidos, para a direita e para a esquerda. Tranquilo? Então, esses são os símbolos que nós utilizamos. O E, o chapeuzinho, o OU, o V, o OU, o V com a barra na parte inferior, o se então com uma seta somente num sentido e o se somente se com a seta em ambos os sentidos. E por último nós temos o símbolo da negação. O que é a negação? É quando eu quero negar uma frase. Aí eu coloco o til na frente do símbolo ou na frente da letra que representa a proposição. Aí eu estou fazendo a negação daquela frase. Beleza? Também vamos detalhar isso aqui mais na frente. Tranquilo? Apresentados agora aos conectivos lógicos, nós podemos ver agora como que nós podemos representar isso. Então vamos criar algumas situações aqui. Eu vou pegar, por exemplo, Maria viajou para Brasília, uma proposição simples. Uma outra proposição simples, Carlos viajou para Bahia. Tranquilo? Então eu estou diante de duas proposições simples aqui. E agora eu vou usar esses símbolos que eu já apresentei para vocês para expressar essa relação entre essas duas proposições simples, transformando elas em uma proposição composta. Veja bem, como que eu poderia escrever isso? Maria viajou para Brasília e Carlos viajou para a Bahia. Aonde está o conectivo aqui? O conectivo está aqui, ó. Letra E. Esse conectivo fez com que essas duas proposições se tornassem uma proposição composta. Professor, como que eu posso representar isso de forma simbólica? Então, eu vou pegar P e Q. Olha aqui. P quer dizer isso, Maria viajou para Brasília. Olha o E, é o chapeuzinho, estão lembrados? E o Q, Carlos viajou para a Bahia. Então, P e Q representa essa proposição composta. Uma outra situação. Maria viajou para Brasília ou Carlos viajou para a Bahia. Observe, estou usando as mesmas proposições simples, só que agora eu troquei o conectivo. Agora não é o E, agora é o OU. Tá? Agora eu tenho o conectivo OU. E aí, professor, como que eu faço agora a representação? Veja bem, Maria viajou para Brasília ou Carlos viajou para a Bahia. Como o conectivo é o OU, lembram? É a letra V. Então, agora vai ficar assim, PVQ. P, Maria viajou para Brasília, ou, que é o símbolo, Carlos viajou para a Bahia. Tranquilo? Bom, vamos ver ainda mais outra situação. Se Maria viajou para Brasília, então Carlos viajou para a Bahia. Olha só, qual é o conectivo que eu utilizei agora nessa representação? É o conectivo se então. Como que eu represento o conectivo se então, professor? Eu represento através da seta, lembram? Da esquerda para a direita. Eu tenho aqui, ó, se então. Então é uma proposição composta? Sim, uma proposição composta ligada pelo conectivo se então, que pode ser expressa simbolicamente dessa forma aqui. Ok? Maria viajou para Brasília, se e somente se Carlos viajou para a Bahia. Então agora eu tenho outro conectivo lógico aqui. É uma proposição composta ligada pelo conectivo se e somente se. Tá? Então, como que eu represento simbolicamente isso?
P, a seta para os dois sentidos, Q. O P, Maria viajou para Brasília, Q, Carlos viajou para Bahia, e aí eu coloco o se, somente se, que é a seta em ambos os sentidos. Tranquilo? Belezinha? E Maria viajou para Brasília e Carlos não viajou para Bahia. Então agora eu quero representar a negação. Então eu tenho a primeira situação normal, Maria viajou para Brasília, e agora eu estou negando a segunda parte aqui, Carlos não viajou para Bahia. Como que eu represento simbolicamente isso aqui? Vou representar assim, ó. P, que é a primeira, E, esse conectivo, e a negação da segunda, não que, não viajou para Bahia. Beleza? Então tá aqui, mostrei para vocês os conectivos, né? Apresentei os conectivos. E faltou o conectivo OU. Vamos colocá-lo aqui. Vou colocar aqui em cima. Conectivo OU. Ó. Ou Maria viajou para Brasília, ou Carlos viajou para a Bahia. Então, observem. Apareceu o OU aqui. Ó, e apareceu o OU aqui. 2 vezes. Ok? Então, é o OU. E aí, como que eu represento o OU? É o Vzinho com a barrinha embaixo. Então, vai ficar P, ou P, ou Q. É assim que eu faço a leitura disso daqui. Ou P, ou Q. Porque apareceu o tracinho embaixo. Então, é o conectivo ou. Beleza? Então, agora nós já conhecemos todos os conectivos. E eu apresentei aqui exemplos de como representar simbolicamente uma proposição composta usando esses conectivos. Beleza? Então, para nós não esquecermos, vamos relembrar aqui todos eles e eu vou deixar essa tabelinha aqui para vocês, ok? Dica lá que para memorizar. Então, eu tenho as operações, o conectivo e o símbolo, tá? Então, qual é o nome que nós damos? Conjunção. Quem é a conjunção? A conjunção é o E. O conectivo é o conectivo E. É importante você associar o nome ao conectivo, galera. Muito importante isso. Por quê? Porque tem exercícios que algumas bancas colocam, onde você tem que dar o nome desse conectivo. Então, o nome desse conectivo E é a conjunção. Ok? Beleza. E o símbolo é o chapeuzinho, o acento circunflexo. Depois, disjunção inclusiva. Observe, tome cuidado que a disjunção tem duas. A inclusiva e a exclusiva. A disjunção inclusiva é o ou, somente uma vez. Tá? É chamado de disjunção inclusiva. Qual é o símbolo? A letra V. Ok? Então, disjunção inclusiva. E tenho também a disjunção exclusiva. Nesse caso, o ou aparece 2 vezes. Então, vai ser o ou. Tranquilo? E qual é o símbolo? É o V com a barrinha na parte inferior. O V sublinhado. Ok? Disjunção exclusiva. Depois, a negação. A negação é o não, né? E o símbolo é o til. Ok? Esse símbolo ele vai aparecer sempre antes de uma proposição para negar essa proposição. E negar ela é exatamente fazer a inversão. Se ele diz que foi, quer dizer que não foi, quando aparece o tiozinho. Porque ele está negando aquilo que a frase está afirmando. Ok? Aí nós temos a condicional, que também é uma muito importante, mas muito importante, um dos conectivos que mais é cobrado nas bancas é a condicional. Tá? Então, condicional é o conectivo se então. Toda vez que aparecer se então, quer dizer que é condicional. E é a seta num único sentido, tá? Da esquerda para a direita. E aí, não tão, digamos assim, aparecido como é a condicional, tem a bicondicional, que é o se, somente se. Aparece, sim, em alguns exercícios, mas já não é tão comum como é o se então. O se então aparece com muito maior frequência, né? E o se, somente se, é aquela seta
em ambos os sentidos, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Beleza? Então está aqui um resuminho de todos os conectivos, com todas as nomenclaturas que têm que ser utilizadas, com todos os símbolos que porventura poderão ser cobrados. Professor, eu tenho que saber isso aqui? Cara, você tem que saber. Você tem que saber. Se você não souber o nome, ou se você não souber o símbolo que representa, você vai ter dificuldade na hora de resolver os exercícios. Belezinha? Vem comigo. Bom, já conhecemos então o que é uma proposição simples, já conhecemos o que é uma proposição composta, né? E já conhecemos os conectivos lógicos. Então agora você já está apto a resolver aí os exercícios. Então eu vou colocar alguns desafios e pedir para você aí usar do conhecimento que já foi passado para vocês antes da explicação que eu vou dar. Então você dá uma pausa assim que eu terminar de fazer a leitura e na sequência você resolve o exercício. Belezinha? Bom, vamos lá. Primeiro exercício aqui, galera, ó. CESP, Tribunal de Justiça do Sergipe, 2014. Julgue os itens que se seguem, relacionados à lógica proposicional. A sentença: o reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país e com os rumos atuais do movimento estudantil. É uma proposição lógica simples, certo ou errado? Então dá uma pausa aí, tenta resolver a questão, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Bom, galera, vamos lá. Essa questão, ela foi uma questão muito polêmica. Na verdade, a CESP, ela tem uma forma de resolução que é típica dela. E assim, por mais que houve protesto de muitos alunos, muita gente questionou, dizendo que isso aqui estava errado, mas a CESP não voltou atrás, a questão não foi anulada. Ela foge de algumas questões que a gente aprende a respeito da lógica, mas a CESP se defende o seguinte, que quando ele diz que o reitor declarou estar contente com as políticas relacionadas à educação superior adotadas pelo governo de seu país e com os rumos atuais do movimento estudantil, que, pelo que nós sabemos, iria entender esse E como sendo uma conjunção. Se é uma conjunção, então eu tenho aqui uma proposição composta ligada pelo conectivo E. Correto? Errado. Não. Esse E não representa uma conjunção. Esse E aqui, ele simplesmente faz parte de uma ligação de uma ideia. Então, tudo isso aqui é um contexto só. É tudo um contexto só, porque ele declarou estar contente com tudo isso aqui, ó. E esse E faz parte da mesma ideia, E com os rumos atuais do movimento estudantil. Então não se trata de dois contentamentos, de um e de outro, como muitos imaginaram. Aqui a análise feita é única. Aí você fala, poxa vida, professor, mas não é isso que a gente aprende, o conceito que a gente tem é diferente, mas a CESP entende assim, tá? A CESP entende assim e ela fez com que essa situação aqui fosse apresentada para mostrar que quando se trata de uma ideia única, o E não pode ser considerado como um conectivo, né, mas sim como parte integrante de uma única ideia. Aí, nesse caso, ela é uma proposição lógica simples. Essa é a resposta correta. Beleza? Mais uma outra questão da CESP, que também causou um alvoroço muito grande entre os concurseiros por conta dessa situação de aparecer novamente o conectivo E. Tá? Então eu tenho aqui a seguinte situação. A sentença, o sistema judiciário igualitário e imparcial
promove o amplo direito de defesa do réu, ao mesmo tempo que assegura uma atuação investigativa completa por parte da promotoria. É uma proposição lógica composta, certo ou errado. E aqui, mais uma vez, muitos concurseiros acabaram dizendo que estava certo, que é uma proposição lógica composta, e a CESP não entendeu assim. A CESP, mais uma vez, entendeu que isso aqui é uma proposição lógica simples. E aí a gente pode até fazer uma analogia para você compreender o porquê dessa ideia. Se eu dissesse para você assim, o gato branco e preto saiu. Aí você pensaria, essa frase, ela é uma frase composta ou simples? Aí você vai pensar, poxa, apareceu o conectivo E, então é uma frase composta? Não, não é. Por quê? Porque esse branco e preto é só para exprimir uma característica própria do gato. Ele tem essa coloração branca e preta. E isso não faz com que aqui sejam 2 gatos, por exemplo. É uma coisa só. Vocês estão entendendo? É o mesmo que aconteceu na questão 1. Da gente ter que trabalhar a mesma ideia. Então, nesse caso, o E não representa uma conjunção aqui. Porque ele é parte integrante de uma mesma ideia. O gato branco e preto saiu. Isso aqui é uma proposição simples. Agora, se eu dissesse que, tipo, o gato branco saiu e o preto entrou, tipo assim, o gato branco saiu e o preto entrou. Ah, agora é diferente. Agora eu não estou dizendo que o gato é branco e preto. Eu estou distinguindo dois sujeitos diferentes. Um seria o gato branco e o outro o gato preto. Ok? Então, aí nesse caso, esse E representa uma conjunção. Ok? Então, um exemplo assim bem simplesinho para você entender o contexto da diferença em quando que o E vai apresentar uma conjunção e fazer com que a proposição seja composta e quando que o E vai ser simplesmente parte integrante de uma mesma ideia e aí nesse caso ele não seria uma conjunção. Ok? Então, quando eu digo que o sistema... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite e ao mesmo tempo um desafio para você, meu amigo, minha amiga, que vai concorrer ao concurso Copasa 2017 de Minas Gerais. Meus amigos e minhas amigas, nós aqui do Lá Concursos preparamos um curso super competitivo, um curso super atualizado, um curso completaço que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito na sua aprovação. Olha só, qual que é o desafio? Nós incluímos uma cláusula de garantia neste curso. Cláusula de garantia, é isso mesmo. Durante 7 dias, você pode fazer a sua matrícula normalmente aqui no site do Lá Concursos, né? Nesses 7 dias você pode assistir quantas videoaulas você quiser, quantas vezes você desejar. E durante esse período, é um período de quê? De demonstração, de degustação. Se você não gostar da videoaula, durante esse período de 7 dias, você pode estar entrando em contato com a nossa central de atendimento via e-mail, tá certo? Via e-mail, só fazer, desejo o cancelamento do curso, esse é meu nome, aqui meu e-mail, aqui são meus dados, não precisa justificar o porquê disso. Só vai lá, solicita o cancelamento durante esses 7 dias que nós iremos devolver o seu dinheiro integralmente. Não vamos cobrar nem as aulas que você vai assistir nesse período e nem o material de apoio. Só faz isso por quê? Só faz isso quem confia no trabalho, quem está seguro disso. Então essa é a cláusula de garantia, nós confiamos no nosso trabalho. Este não é um curso normal, é um curso competitivo. Papo reto com vocês, preste muita atenção. Se vocês assistirem essas videoaulas 2 vezes,
você vai ficar super competitivo no concurso, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Já esquecendo, o material de apoio dessa videoaula do professor que você acabou de assistir, claro que foi só um pedaço da videoaula do professor, em torno de 30%, você pode baixar esse material de apoio free, 0800 para você no site, basta você acessar o laconcurso.com.br, lá em cima em documentos, procurar a pasta aí, fazer o download gratuitamente. Isso só ocorre aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui! Clique LAC.